A paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos que estão sempre conosco aí, curtindo os nossos vídeos de instruções, tanto no nosso canal no YouTube, como na nossa página no Face. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, compartilhe os vídeos da nossa página no Face, envie sua solicitação de amizade, que nós vamos estar aceitando e deixando você ter a oportunidade de edificar a sua vida espiritual no crescimento do conhecimento de Deus, através dos nossos vídeos e instruções no canal, no YouTube do Evangelista Wellington Ramos e na página no Face. Você será abençoado pela instrução da Palavra de Deus, pois você é 100% orientado com a Palavra de Deus. Você não vai ter tempo para ouvir outra coisa, é só a Palavra de Deus, é só instrução, só o que edifica, só as coisas do alto. Só a prudência na Palavra de Deus que você encontra nos vídeos de instruções, no canal, no YouTube e na página do Face do Evangelista Wellington Ramos. Olha, meu irmão, hoje as pessoas estão muito longe do propósito de Deus, da esperança que Deus ele nos deu, da vontade que Deus ele nos quer que estejamos buscando. Nós estamos muito longe. Nós que estamos com o conceito que estamos seguindo a Deus, temos que refletir um pouco que podemos estar em caminhos errados, em direções erradas. Precisamos voltar, porque Deus ele estava sempre advertindo o seu povo que estava saindo da sua vontade. E Deus está advertindo agora a mim e a você. O que nós precisamos olhar, o que nós precisamos buscar, o que nós precisamos dar atenção. É isso que Deus quer de nós. Eu quero levar uma instrução muito maravilhosa para nossa edificação. Quero falar aqui agora sobre a realidade da vinda de Jesus. E como vai estar nesse dia a igreja, a humanidade. Então eu quero que você preste atenção agora nesse momento. Quero falar sobre isso, assim como foi nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. Esse é o tema para você nesta hora, com este vídeo de instrução. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda nos dias do Filho do Homem. Vamos ler um texto aqui da Palavra de Deus? Mateus capítulo 24. Convido você a ler comigo a Bíblia, porque no canal de instrução do Evangelista Wellington Ramos, você é orientado, instruído, edificado pela Palavra de Deus. Nada fora da Palavra. Lendo a Palavra, explicando a Palavra dentro da Palavra. Não saindo dos meus conceitos pessoais e dentro dos conceitos doutrinários, denominacionais, de teólogos, não é? E de pensamentos humanos. Mas dentro da Palavra, como a Palavra mostra. Aqui você é instruído assim. Nos vídeos de instruções do Evangelista Wellington Ramos. Mateus capítulo 24. Vamos fazer uma leitura muito maravilhosa, que você se dedique aí também a ler, a examinar, a se alimentar da Palavra de Deus. Do versículo 36 até o versículo 42. O Senhor Jesus falando, nos instruindo. Nesse período aqui ele instrui os discípulos, seus seguidores, advertindo, orientando, instruindo, e está fazendo isso conosco também agora. Diz assim a Palavra de Deus, versículo 23 de Mateus 24. Porém, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse é o tema desse vídeo de instruções que você está agora sendo recebedor. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Guarde isso aí, que a gente vai trabalhar em cima desse texto, em cima dessa advertência, em cima dessa instrução, dessa orientação que Jesus nos dá. E ele continua. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 12 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso, o nosso, o meu, o seu, o nosso Senhor. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos o momento, não sabemos se de dia, se de noite, se de tarde, se de madrugada. Mas uma coisa nós temos que ter certeza, que Ele vem, e devemos estar firmes, aguardando esse dia, esse acontecimento, esse momento, perseverando para não perder esta esperança, sendo prudente para estar pronto, como quem busca e espera o Senhor hoje, agora e não amanhã. E eu quero trazer para você essa instrução. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus instrui os seus discípulos aqui. Jesus está orientando você que está assistindo o nosso canal no YouTube, e você que está também na nossa página no Facebook, você que tem enviado solicitações de amizade, vamos estar aceitando todas, para que você seja abençoado com os vídeos de instruções do evangelista Wellington Ramos, que tem o propósito de lhe dar crescimento, entendimento e fazer você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Jesus ele diz, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus está aqui trazendo para nós uma orientação que nós devemos atentar para isso. Esse dia, ele vem, mas não está no conhecimento de homem algum. Esse dia, ele vai se dar, mas não está no conhecimento de teólogo nenhum, de organização nenhuma, de anjo nenhum, de revelação nenhuma. Portanto, se alguém está chegando na igreja e dizendo que Deus revelou o dia que ele vem, a hora que ele vem, isso é um falso profeta, um mentiroso enviado de Satanás para enganar você e fazer você desacreditar da palavra do Senhor Jesus. Jesus disse, nem os anjos no céu sabem, nem o Filho, ninguém sabe. Surgiram na história, no decorrer dos séculos, principalmente no século XIX, surgiram muitos falsos profetas determinando o dia e hora da vinda do Senhor. Por exemplo, Ellen G. White, Joseph Smith, Charles Taze Russell, e por aí vai, outros e outros. Mas Jesus está dizendo aqui, versículo 36, Mateus 24, porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Portanto, se você tiver alguma revelação, que alguém te revelou, porque Deus revelou, Deus não vai de encontro à sua palavra. Se Ele está aqui nos orientando que ninguém sabe, nem anjo, nem o Filho, e alguém chega dizendo que Deus revelou, então Deus está indo de encontro à palavra dele, porque esse dia só pertence a Deus. Esse dia é um dia que está não no calendário humano, não no Cronos, mas no Kairos, no calendário de Deus, no tempo de Deus, que é o tempo determinado, que Deus ele está preparando e estabelecido a sua vontade. Kairos é o tempo determinado de Deus, para Ele cumprir os seus querer, sua vontade, seus propósitos. Portanto, esse dia vem, mas ninguém sabe. Fica ciente disso. Não se deixe ser enganado. Não cai nessa conversa de revelação de profeta, disso, daquilo outro, de anjo. Não. Qualquer revelação, qualquer orientação, qualquer instrução que estiver fora da palavra de Deus, não receba. Repreenda, não dê ouvido a esses que vêm falando mentira em nome de Deus. Cuidado, vigia. E no versículo 37 Jesus diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você parou para prestar atenção no texto? O que Jesus falou? Porque às vezes a gente lê o versículo da Bíblia, a gente lê a Bíblia, mas lê por ler e não para analisar, examinar o que Jesus nos ensinou. Eu vou mostrar o detalhe aqui para você, que eu acho que você não atentou, passou desapercebido nisso. Jesus está dizendo aqui, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha,
quando é que Jesus vem? Qual a circunstância? Aí Jesus diz, e como foi? Ou seja, como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé? Como estava? O que acontecia nos dias de Noé? Aí a gente tem que atentar para isso, buscar entender isso, para poder ter a revelação da palavra com a direção do Espírito Santo de Deus em nós, que nos dá o esclarecimento da palavra dele. Jesus está dizendo que a sua vinda tem uma referência daqueles momentos que estava ali se dando no dia de Noé. A sua vinda vai ser como se hoje estamos vivendo esses dias. Hoje estamos vivendo como os dias de Sodoma e Gomorra. Hoje estamos vivendo como os dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Então, no versículo 37, Jesus dá uma referência da sua vinda como os dias de Noé. Os dias de Noé havia a incredulidade, o povo zombando da palavra, o povo zombando da pregação, né? O povo não se importava. Noé pregando, orientando o povo, convidando o povo a esta responsabilidade, a esta orientação que Deus estava dando. E nos dias de Noé estava o povo sem crer, desacreditando da palavra, zombando da palavra, escarnecendo da palavra. Tiveram Noé como zombadora. E Jesus está dizendo que vai ser do mesmo jeito. Jesus está mostrando que da mesma forma que o povo estava se comportando lá, e ele veio, vai ser da mesma forma quando ele vier, o povo vai estar comportando-se hoje aqui também. Como é que essa humanidade está se comportando? Incrédula, desacreditada, zombadoras, escarnecedoras, não acreditando na palavra do Senhor, desprezando o Senhor, vivendo os seus prazeres, o seu entendimento, a sua sabedoria, a sua inteligência, vivendo da forma que lhe apraz, desacreditando da palavra de Deus. Aleluias. E Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem vai ser da mesma forma que surgiu o juízo nos dias de Noé. O povo foi pego de surpresa, o povo foi pego repentinamente, o povo foi avisado, orientado, instruído, advertido, mas não deram ouvido à palavra de Deus, zombaram, escarneceram, desprezaram, viveram seus prazeres pecaminosos contra Deus, desprezaram a palavra de amor de Deus que estava chamando o povo para ser livre do juízo. É o que está acontecendo hoje também nos dias do Filho do Homem. Nós estamos nos dias do Filho do Homem, vai ser da mesma forma. Repentinamente surgirá, porque a Bíblia nos informa que o Senhor virá repentinamente. Aleluia, glórias a Jesus. O povo estava incrédulo e de repente veio o juízo, mas tinha um povo perseverando, acreditando na palavra e pregando essa palavra. O povo não creu. Aí no versículo 38 e 39, Jesus diz assim, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, não escapou ninguém. Não perceberam, estavam desapercebidos porque não deram ouvido à palavra de Deus. O juízo veio repentinamente sobre todos, todos. Ninguém escapará, a não ser aqueles que estão em Cristo, a não ser aqueles que estão crendo na palavra de Deus, sendo guiado, conduzido por ela, para desviar-se desse terrível dia. Aleluias, glória a Deus. Veio de repente o juízo de Deus sobre todo. A vinda de Jesus. O povo não se preocupou. Vida em pecado. Não aproveitaram o tempo, a oportunidade. Não deram ouvido ao chamado de Deus. Permaneceram na sua incredulidade. Outros acreditou mais do seu jeito. Outros achavam que estavam bem com Deus da sua fórmula, pelos seus caminhos, pelo seu entendimento, pela sua lógica, o seu conceito pessoal. Foram pegos de surpresa por não crerem na palavra de Deus, que ela é quem nos adverte, é quem nos chama, é quem nos mostra o caminho, a saída e a esperança, o alvo para a salvação, o meio da salvação. É Jesus, é Jesus, é Jesus, aleluias. Nesse período aqui, Deus avisa a Noé, Deus chama Noé, Deus olha a humanidade vivendo de uma forma que Deus não estabeleceu para o homem viver. Ele é Senhor.
Ele é quem determina, Ele é quem ordena, Ele é quem diz como tem que ser. E quem não quiser viver dentro da vontade dele, não vai viver, mas vai sofrer a ira dele. Porque o homem tem liberdade de escolha, mas o homem tem que ter consciência do juízo, da punição desse Deus que é amor, mas é justiça. E a humanidade no período de Noé estava vivendo uma peconamizade, né? Em pecado, perdão. Eu atrapalhei agora as palavras. Na peconamizade, no pecado. O povo estava vivendo uma vida dissoluta. O povo estava vivendo sem se importar com a palavra de Deus. E o Senhor chega a dizer a Noé que o pecado do povo estava demais, que Deus tinha se aborrecido, Deus tinha se arrependido de ter feito o homem. A gente pode ver isso lá em Gênesis. A pecaminosidade. A gente pode ver isso aqui em Gênesis. Eu estou aqui lendo Bíblia para você. Eu estou apenas transmitindo a instrução da palavra de Deus. E diz assim: e viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seus caminhos sobre a terra. Gênesis 6, 12. E a gente vê aqui, Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mar continuamente. E Deus, como justo, Ele tem que trazer punição sobre o pecado. Ele tem que trazer a justiça sobre os que vivem injustamente, andando fora da sua direção, desprezando o seu senhorio, não dando crédito, não acreditando, zombando, escarnecendo das ordens diretas do seu Deus. E Deus agora resolve trazer o juízo. O primeiro juízo de Deus sobre a humanidade está revelado aqui em Gênesis capítulo 6, quando Ele traz o juízo. Mas escuta uma coisa, eu quero que você entenda uma coisa. Deus, Ele traz o juízo, mas antes dele trazer o juízo, antes dele manifestar o seu juízo, pelo seu amor, que nós não merecemos, mas pelo seu amor, que Ele não quer, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele manda nos avisar, Ele nos adverte, Ele nos orienta, Ele nos chama, Ele nos avisa para que a gente saia do caminho de ira, de juízo que Ele vai enviar sobre aqueles que permanecem e persistem na vida pecaminosa, no pecado. Na vida, o que é pecado? É uma vida contrariando a direção da palavra de Deus, andando fora dos conceitos da palavra de Deus, desprezando a Constituição universal, soberana de Deus, que todos têm que submeter-se a essa lei, que é a lei maior do universo, que é a palavra de Deus, para que toda a humanidade, independente de cor, raça, religião, ou cultura, ou qualquer outra coisa que diferencia a humanidade, se submeta, porque aqui diante de toda a humanidade, a lei maior é a palavra de Deus, e todas as leis têm que estar submetidas a ela. Toda autoridade na terra tem que estar submetida à palavra de Deus. E quando o homem não se submete à palavra de Deus, ele torna-se inimigo de Deus, réu do juízo e da ira de Deus. E Deus vê a humanidade corrompida, seus pensamentos, os seus corações marcam continuadamente. Ou seja, o que é o mal? O mal é o homem praticar tudo aquilo que sua vontade perversa, maligna, deseja, desprezando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, para o nosso viver. É as ideias do homem, é os pensamentos do homem, é os conceitos humanos, pessoal. E Deus agora determina trazer o primeiro juízo universal sobre a humanidade, que foi ali em Noé. Ali foi universal, o juízo de Sodoma e Gomorra foi local. Mas o juízo no tempo de Noé foi universal. Mas antes de Deus mandar esse juízo, Deus levanta Noé. Deus avisa Noé e levanta Noé como um pregoeiro da justiça para pregar a palavra de Deus ali. Você pode ver isso. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Diz o texto que Noé era pregador da justiça. Diz o texto que Noé creu. Diz o texto que Noé acreditou e começou a pregar, pregoeiro da justiça, avisando aquele povo que Deus ia trazer o juízo sobre
a humanidade através de um grande dilúvio que ia extirpar todas as almas viventes, que todos morreriam. E o problema não é só morrer fisicamente, é morrer fisicamente e partir para o juízo eterno. O maior problema é a morte eterna, que é o juízo eterno, não a morte do corpo. E Noé começa a pregar, mas o povo não dá crédito à palavra que Noé pregava. Você pode ver em Gênesis capítulo 6, versículo 22, Noé creu, Noé aceitou a vontade de Deus e fez tudo conforme Deus orienta a Noé. Gênesis 7:5, a Bíblia diz que Noé fez tudo conforme Deus orientava, porque para a salvação da nossa alma nós temos que fazer conforme Deus nos orienta, e não conforme a religião, não conforme o homem, não conforme o seu coração, não conforme o seu entendimento, mas tudo conforme Deus nos orienta. E como é que Deus nos orienta? Aqui, aleluias, através da sua palavra. Deus nos orienta através da sua palavra. Tem que ser conforme tudo está escrito, para que possamos prosperar dentro de uma vida com Deus. Não é conforme o pastor ensina na sua ideia, na sua tradição, no seu conceito pessoal. Não é conforme a religião determina. Não é conforme as leis morais, cerimoniais das religiões ensinam. Não. É conforme tudo está escrito aqui na sua palavra. E a Bíblia diz que Noé fez tudo conforme Deus mandou ele fazer. Gênesis 7:5. Gênesis 7:10. Noé com os que creram entram na arca. E agora Deus orientou a Noé a fazer a arca, que a arca era o objeto pelo qual eles alcançariam a salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus anunciou a salvação a Noé e mostrou a ele o objeto da salvação. O meio da salvação era a arca. E essa arca representa a obediência à palavra de Deus para estar dentro daquilo que Ele manda, que Ele orienta, que Ele aponta. O meio para a salvação dessa humanidade não é mais a arca. E alguém faz uma analogia totalmente satânica, maldita, comparando a arca como uma religião, comparando a arca como uma organização religiosa. Não. Essa arca hoje, trazendo dentro de uma simbologia, é Jesus. Hoje todos que estiverem em Jesus, naquele período era todos que estivessem na arca seriam salvos. Mas hoje essa arca não é mais uma arca, nem uma religião, mas é Jesus. Ele é a arca da salvação, Ele é a salvação, Ele é o objeto da salvação. Todos que estão em Cristo serão salvos. Deixa eu dizer para você, eu falo de fatos, de coisas que eu conheço, pesquiso e vou buscar saber para poder falar. O senhor Charles Taze Russell, fundador da STV, Sociedade de Torre de Vigia, organização religiosa dos Testemunhos de Jeová, os adeptos. Ele chega a dizer nos seus escritos que fora a organização deles não há salvação. Porque assim como havia só uma arca para a salvação, também há só uma organização religiosa para a salvação, que é a STV, Sociedade de Torre de Vigia. Ensina isso o senhor Charles Taze Russell, que fundou a organização da STV, Sociedade de Torre de Vigia. E os Testemunhos de Jeová estão acreditando que dentro dessa organização encontrará salvação para viver no paraíso, na terra. Outra orientação fora da direção de Deus. Mas eles vão se perder, porque a arca representada lá, que hoje pode ser representada, é Jesus. Não é uma organização religiosa. Não é nenhuma denominação religiosa, seja qual for a igreja. Porque tem muita gente também dentro desse conceito no nosso meio evangélico. Ah, eu sou da Assembleia de Deus. E acha que porque é da Assembleia de Deus é mais santo do que os outros. E outros também dizem, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana. Como se a organização religiosa, a entidade religiosa tivesse algum mérito, algum valor para a salvação, que não tem. Só Jesus. Nada pode ser posto além de Jesus para a nossa salvação. Só os que estão nele. Você pode estar dentro da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, qualquer religião que você quiser. Mas se não estiver em Cristo, você está perdido. Você está sendo ainda alvo, réu do juízo de Deus. Porque o único meio, nenhum outro há, pelo qual nós podemos ser salvos se não for Jesus. Jesus é a arca. E Deus avisa Noé, Noé avisa o povo.
Convida o povo a entrar na arca, a vir para a arca, a crer que a arca pode dar salvação a eles. E hoje Deus nos diz também, hoje nós não é mais Noé que está pregando hoje. Os pregadores hoje que Deus tem levantado são os pecadores arrependidos que creram em Jesus, e esses Deus levanta, capacita, dá dom, dá sabedoria para pregar, ousadia para pregar ao povo a salvação, que entrem não na arca mais, mas que entrem pela fé em Jesus Cristo, para serem salvos do juízo iminente que está por vir, que está na vida de todo aquele que não tem Jesus. Alguém perguntou a um pregador certa vez, aonde está o inferno? E este pregador disse taxativamente, o inferno está bem próximo daquele que não tem Jesus. E isso é uma verdade, porque a Bíblia diz que o juízo daqueles que morrem sem Jesus é eterno, para o castigo eterno. Depois da morte segue-se ao juízo. Sem o Filho ninguém tem salvação. Quem tem o Filho tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Jesus é a salvação. Busca enquanto pode achar. Se convertei-vos, arrependei-vos, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, que Ele guardará a tua alma aqui e para a eternidade. Aleluias. Aonde está o inferno? Bem perto, próximo daquele que está sem Jesus nesta vida. Isso é uma realidade. Se morrer agora, perdido. Não adianta mais fazer nenhum sacrifício pela alma de quem já está no outro lado, de quem morreu. Não adianta vela, missa de século dia, não adianta penitência, flagelo, caridade, não. Só Jesus é quem salva. Só Jesus é quem pode salvar a alma do indivíduo, do ser humano, do pecador. E se ele se arrepender aqui, porque depois da morte, Hebreus 9, 27, segue para o juízo. Romanos capítulo 5, versículo 17 e 18. O juízo é para a condenação, aleluias. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há, aleluias, para os que estão em Cristo Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Palavra digna e fiel é essa, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Hoje nós estamos mostrando ao povo, ei, se converta. Jesus é o caminho para a salvação. Jesus quer livrar a tua alma. Olha, ei, o juízo de Deus é vindo. O povo não está dando crédito, o povo não está acreditando, o povo permanece no seu viver ímpio, no seu viver blasfemo, permanece no seu viver dentro do pecado, da vontade do corpo, satisfazendo o desejo neste mundo que jaz no maligno, tornando-se inimigo de Deus, desprezando as verdades de Deus, criando as suas verdades. O povo cria suas religiões para estar na presença de Deus como eles querem, desprezando a orientação que Deus deu, assim como Deus disse a Noé, como tinha que ser a arca, qual os detalhes, qual o tamanho, o comprimento, porque Deus estabelece tudo, Ele é Senhor. Noé tinha que fazer conforme tudo Deus estabeleceu. Noé não podia botar sua ideia, Noé não podia botar seu conceito, seu entendimento. Tem que estar dentro da vontade de Deus, porque Ele é Senhor. Nós não podemos botar o nosso entendimento, nossas ideias, nossa forma de agir, de ser, de eu acho, como se fosse um meio que vamos encontrar também salvação diante das nossas atitudes pecaminosas contra Deus. Vamos perecer se não seguir a direção de Deus, e que se não se converter a Ele, tem que ser como Deus determina. E Deus determina que o homem creia na palavra para ser mais que bem-aventurado, mais que feliz. É pela palavra, meus irmãos, é pela palavra, meus amigos, vocês que estão assistindo. Assim como foi no tempo de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse é o tema dessa instrução, desse vídeo de instrução. Escuta uma coisa. Noé passou 7 dias com a sua família na arca. Não veio a chuva logo. Noé podia dizer, mas Deus disse que ia mandar o dilúvio, a arca está pronta, cadê o dilúvio? Mas Noé esperou com paciência no Senhor. Noé teve paciência na tribulação, porque com certeza Noé estava sendo atribulado. Imagina Noé na arca e aquelas pessoas dizendo, tá vendo, tu era doido, Noé? Cadê o dilúvio? Cadê o dilúvio? Cadê o dilúvio? Não é isso que as pessoas dizem hoje? Jesus vem nada, cadê Jesus? Cadê Jesus? Que desde que eu nasci que eu vejo dizer que Jesus vem e Ele não veio ainda. Cuidado!
Nem os homens, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem sabem. Esse dia está determinado por Deus, mas ele vai vir. E ele está bem próximo. Está bem próximo. Cuidado, para você não ser pego de surpresa, que nem foram esse povo aqui no tempo de Noé. Passa-se um dia, passa-se 2, passa-se 3, passa-se 4, passa-se 5, passa-se 6. Aleluias. Passa-se 7 dias. Então começa a chover. Aleluias. Glória a Deus. O juízo de Deus agora começa a vir sobre a face da terra. E o povo, a partir daí, é que começa a crer, e foi tarde demais. Já se passou-se 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, quase 2000 anos. Jesus não veio ainda, mas ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, aleluias, porque ele prometeu. Permanecemos crendo, aguardando, confiando ainda mesmo que morramos. Mas no dia da sua vida nós vamos ressuscitar para tomar posse dessa promessa, que nem a morte consegue nos privar dessa promessa. Ele vem, está próximo. Cuidado para você não ser pego de surpresa. O arrebatamento pode se dar agora, ou pode se passar mais 20 anos. Mas você tem que ter cuidado com uma coisa. Você também pode morrer agora e o juízo já vem sobre sua vida. Você pode morrer agora e o juízo já vem sobre sua vida. Porque depois da morte segue para o juízo. Mas aqueles que morrem em Cristo é mais que feliz. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque esses não partem para juízo nem para condenação. Esses descansarão, aleluias. Descansarão da sua vida de aflição nesta terra. Então creia nisso, meu irmão. Assim como foi no dia dos filhos do homem, assim será. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Que mensagem maravilhosa para despertar você, a mim, a todos nós. Ele vem. Ele vem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele vem. Diz assim a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, aliás, capítulo 1, versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão a eterna perdição ante a face do Senhor. Os quais padecerão a eterna perdição. Os que não creem em Deus, que zombam de Deus, que não dão crédito a Deus, que não querem saber de Deus. E os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Os que estão na igreja, mas não vivem segundo o Evangelho. Não se submetem ao Evangelho. Não andam na direção dos conceitos principais do Evangelho, originais do Evangelho. Aqueles que estão vivendo o Evangelho anátema, esses vão sofrer a eterna perdição. Isso é a palavra de Deus. Eu estou pregando a palavra. Eu tenho um compromisso em pregar a verdade. Foi Deus que me chamou, não foi religião, não foi pastor, nem foi ministério. Foi Deus que me chamou para ser pregador da palavra. O que é ser pregador da palavra? É ensinar, é instruir, orientar. Isso é pregar a palavra. Não é esses movimentos emocionalistas que estão aí levando para os púlpitos das igrejas, não. Eu prego, eu ensino, eu instruo, eu oriento. Pregar a palavra é isso. É instruir, é ensinar, é orientar, é divulgar o que Deus nos manda. Anunciar o juízo, mas também anunciar a salvação para o homem ser livre do juízo. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Creia nessa mensagem. Porfiai por entrar pela porta estreita enquanto ela está aberta. A arca está aberta. Mas chegou um tempo que Deus fechou a arca. E quando Deus fecha, ninguém abre. Também Ele abriu, ninguém pode fechar. Enquanto estiver aberta, ninguém fecha. Você pode entrar, pode entrar, pode entrar. Mas também quando Ele fechar, ninguém entra. Ninguém entra. Portanto, aproveite enquanto a porta está aberta, que ela vai se fechar. A porta da graça, que é Jesus, está aberta. Ela vai se fechar para que você encontre a salvação. Portanto, eu deixo para você essa instrução nesse momento. Entrai pela porta da graça. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Portanto, que nessa hora, Deus te abençoe, te dê graça, te dê entendimento, que você seja liberto. E tome a decisão agora, encontrando-se com a verdadeira salvação, que é Jesus Cristo. Que as cadeias, as correntes se quebrem, que te aprisiona. Que caia dos teus olhos as escamas, que entenebrece e escurece o teu entendimento, que você veja raiar a luz do Evangelho para a tua salvação, em nome de Jesus Cristo. Eu, evangelista Wellington Ramos, convido você, participa conosco, inscreva-se no nosso canal no YouTube,
Manda uma mensagem de amizade, uma solicitação de amizade, a nossa página no Face, e você será abençoado com as instruções, orientações da palavra de Deus para a tua salvação, para o teu crescimento, conhecimento espiritual da vontade de Deus. Amém? Portanto, nesse momento, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Não fica desapercebido, não. O texto diz que todos foram pegos de surpresa. Repentinamente veio o juízo sobre aquele povo. E todos nesse mundo também serão pegos de surpresa. Não porque não foram avisados, mas porque não deram crédito ao aviso. Jesus disse, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Esta é a causa da condenação dessa humanidade, que desprezaram a verdade, amaram mais a mentira e não creram na verdade para se salvar. Perderam a oportunidade porque não aceitaram o amor de Deus para a sua salvação. Mas você tem a oportunidade ainda. Receba o amor de Deus, que é Cristo Jesus, para todo aquele que crê seja salvo e não entre em condenação. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus.